Salve, salve galera, muito boa noite. Começando a nossa já tradicional live do Carreira Acelerada. Toda quarta-feira às 19 horas a gente bate um papo aí esperto sobre carreira, sobre tudo aquilo que importa. E aqui não tem jeitinho, aqui não tem conversa fiada, aqui é direto ao ponto, é papo reto, não tem frufru. O bom é que a gente faz sempre a realidade nua e crua. Então sejam todos muito bem-vindos, a gente vai discutir hoje sobre um tema bem bacana relacionado à frustração. Mas antes, para quem não me conhece, eu sou o Saulo Maciel, esse é o Carreira Acelerada. Depois de 20 anos de carreira corporativa, eu resolvi compartilhar um pouquinho do que eu aprendi na minha carreira. E esse é o nosso ponto de encontro, toda quarta-feira às 19 horas. A gente já vem publicando conteúdo aí bem bacana e hoje a gente vem fazendo já o nosso encontro nesse dia, nesse horário. Já anote na agenda, porque a gente sabe que na correria a gente se perde. Então anota na agenda, coloca no celular, bota no alarme, que é a melhor maneira da gente garantir que não vai esquecer, né? Então, hoje a gente vai falar sobre frustração, onde vive, do que se alimenta, como lidar com ela hoje no Globo Repórter. Uma brincadeira, um trocadilho para falar de um tema que é bem espinhoso nas nossas vidas. A gente sabe que uma vez ou outra a gente é sempre tomado por uma sensação de frustração. A frustração muitas vezes impacta, inclusive no nosso resultado. E hoje eu vou ensinar para vocês como lidar com a frustração, como trabalhar a frustração, como identificar a frustração. Então fica até o final que a gente vai trabalhar esse tema, vai explorar vários aspectos desse tema de frustração, a gente vai explorar várias maneiras de se trabalhar a frustração e também contar com o auxílio de quem estiver com a gente também para contribuir com as suas experiências. Então, não esquece, quem ainda não está seguindo o nosso canal, segue o canal porque garante que você tenha um lembrete, que você tenha sempre acesso às nossas postagens, ao nosso conteúdo, que de vez em quando a gente vai estar sempre trazendo coisa nova, coisa de valor e, como eu disse, papo reto, direto ao ponto, que é realmente o que faz a diferença para todo mundo. Compartilha também essa live, vocês vão ver um aviãozinho aí, o pessoal está chamando de aviãozinho agora. É essa setinha que a gente tem aí do Direct, é igual do Direct. Você pode compartilhar para todas as pessoas que você conhece, que podem se interessar por esse tema, que podem se beneficiar por esse tema, porque realmente faz diferença ao longo da nossa jornada, que a gente tenha sempre a casa cheia, a gente tenha trocas que sejam relevantes, que as pessoas se ajudem. O grande objetivo das nossas lives e desse canal é que a gente forme uma grande comunidade que se ajude nesse desafio que é a nossa vida profissional. É uma coisa tão importante, a gente acaba deixando tanto de lado, né? Ainda mais nesses tempos de quarentena. Então, é super importante que a gente valorize isso aqui, que isso aqui realmente faz todo o sentido do mundo. A novidade dessa semana, a gente vai começar a deixar disponível essa live no YouTube. É uma coisa que, atendendo a pedidos, a gente resolveu fazer, porque há muito tempo que o pessoal tem falado, deixa aí gravado, deixa a live gravada, e a gente não vinha conseguindo fazer dessa forma, até porque o Instagram estava com um problema técnico e não deixava a gente salvar a live, e ao mesmo tempo a gente sabe que a ferramenta do Instagram não é feita para vídeos longos, então a gente vai disponibilizar agora toda semana no YouTube. Quem não está seguindo o canal no YouTube, o link está na bio, pode seguir lá ou então me pede no direct que eu mando também. Então a gente vai deixar essa live disponível no YouTube também para quem perdeu, quem estiver ali na agonia do dia a dia, tem a oportunidade de acessar essa live lá. Beleza? O nosso modelo de live aqui é perguntas a qualquer momento. Teve uma dúvida, teve um insight, teve algum ponto que quer colocar, escreve aí no comentário que a gente vai respondendo ao longo da live. Não tem um momento de perguntas e respostas. No final da live, a gente vai ter a oportunidade de deixar aí um espaço também, mas ao longo da conversa a gente vai sempre respondendo. Então, aproveita e vai colocando no comentário toda dúvida que tiver sobre esse tema de frustração. Então, a qualquer momento, a nossa live vai estar aí interagindo. Estou acenando aqui para a galera que está chegando, né, para que a gente possa também interagir. Eu tenho um pedido de desculpas para fazer para vocês, porque eu tinha planejado fazer um webinário, uma aula ao vivo na semana passada, só que deu uma zica aqui na minha internet e aí eu não consegui fazer bem no dia, todo dia a internet estava bem. No dia da nossa aula ao vivo deu problema, então realmente não teve jeito. Candezinho chegando aí, Marco Monteiro, show de bola, seja bem-vindo, meu irmão. Então aí deu esse problema na internet, eu não consegui fazer a aula ao vivo. Para quem estava inscrito, eu peço desculpas. Em um momento oportuno eu vou trazer de volta, ou então vou fazer uma versão gravada, mas é importante que a gente tenha o conteúdo
que é uma coisa que eu vinha preparando com muito carinho e eu espero que eu tenha condições de trazer para vocês em algum momento também. Então, basicamente, o que é que a gente vai falar? Para quem chegou depois, a gente vai estar tratando sobre frustração, né? Todos os aspectos relacionados à frustração, como é que isso impacta na nossa vida. E aquela coisa, qual é o grande lance da frustração? A frustração paralisa, né? A frustração congela a gente. Quando a gente é tomado por um estado de frustração, o que acaba acontecendo é que a gente simplesmente não consegue agir, é uma pancada que a gente tem na nossa autoestima. Muitas vezes a gente fica se sentindo mal com aquela situação, a gente percebe que a gente não está legal, mas não sabe exatamente por quê, muitas vezes. E a frustração toma conta da gente, bate forte no nosso resultado, a gente não consegue ter o desempenho que a gente gostaria e muitas vezes a gente nem percebe que naquele momento a gente se encontra frustrado. Então o objetivo dessa live é justamente que até o final dela a gente consiga sair daqui aprendendo como lidar com a frustração, como identificar a frustração, o que fazer quando estiver aí tomado por um processo de frustração e como isso aí de fato atrapalha e atrapalha muito, a gente bem sabe como isso mexe com a gente. Então, a gente sabe que nesse momento de quarentena a gente está num momento bem diferente da normalidade. Na quarentena a gente acaba estando em condições diferentes de produtividade, em condições diferentes de realizar o nosso trabalho, em condições bem anormais. E aí muitas vezes a gente não consegue se concentrar direito, a gente não consegue entregar os resultados que a gente espera, a gente não consegue ter a produtividade. Tem muita gente que consegue ter sim uma condição melhor para produzir, mas tem muita gente que se sente também um pouco frustrado com a situação de não conseguir entregar o resultado e garantir a melhor entrega da maneira como gostaria ou na maneira em que aquela dita normalidade que a gente tinha fazia. Então nada mais justo do que na nossa quarentena, no nosso isolamento social, a gente aproveitar para colocar atenção nisso, né? Isso é que é importante, colocar atenção nisso. Então é uma grande oportunidade para a gente, não percamos essa oportunidade, né? Para quem chegou depois, eu vou ficar olhando aqui para o lado um pouquinho, porque eu gosto de preparar um roteiro para a gente concatenar as ideias de uma forma ordenada. Então, primeira coisa, o primeiro ponto, o primeiro aspecto relacionado à frustração é como identificar o momento em que a frustração acontece. Como é que a gente identifica que em determinado momento a gente entrou num estado de frustração? Esse é um dos pontos mais importantes, porque geralmente quando a gente se encontra com um processo de frustração, muitas vezes a gente não percebe. Então a coisa entra num ritmo e a gente vai se sentindo mal, a gente simplesmente não sabe o que está acontecendo, a gente não produz direito, a gente não consegue pensar direito, a gente entra num processo de confusão mental em determinados momentos, fica sem motivação, isso bate forte quando chega principalmente ali no domingo, né? E a gente fica naquela sensação de que, pô, tá chegando a segunda-feira e tal. Então vem aquele sentimento de angústia, porque a segunda-feira vai vir, na verdade a gente não sabe que no fundo o que está tomando a gente, tomando conta da gente é esse sentimento de frustração. Muito comum também na sexta-feira, né? Quando chega na sexta-feira a gente fica louco para sair daquele processo de trabalho e começar a curtir o final de semana. Então a sexta-feira é um dia que a gente já fica tomado por esse processo. Mas por que isso acontece? Por que a gente não se empolga com o nosso trabalho, como a gente se empolga com a nossa vida pessoal? Por que a gente não consegue ter esse sentimento de identidade, de empolgação e de vontade de estar fazendo aquilo que a gente está fazendo profissionalmente, como a gente tem nas relações pessoais, como a gente tem no ambiente de trabalho, ou no ambiente pessoal, na família, no lazer e tudo mais? Que dificuldade é essa que a gente tem de estar entregue no trabalho? Então, sexta-feira é um momento, quando está chegando perto as férias, aquela coisa de a gente dizer assim, ó, preciso de férias, preciso de férias, preciso de férias, também toma conta da gente e ao mesmo tempo, quando chega no domingo, vem aquela angústia da quase segunda-feira. Então, esse é um momento em que a frustração muitas vezes toma conta da gente. O que é importante? É importante você considerar esse momento em que você não está legal. Se tiver difícil de ir para o trabalho, você pode ter certeza que a frustração em algum momento tomou conta de você. Se está difícil você levantar para se arrumar, se está difícil para você ir para o trabalho, se está difícil para você voltar do almoço, se está com aquela sensação de que alguma coisa não anda bem na vida profissional e ao mesmo tempo você fica resistindo às situações de trabalho, você pode ter certeza que em algum momento a frustração tomou conta de você. E aí,
É muito comum e é considerando justamente isso que eu digo. Muitas vezes a gente terceiriza a culpa, né, ou a responsabilidade pelo esse estado que a gente está. A gente está se sentindo mal e a culpa é sempre de alguém. A gente está se sentindo mal e sempre tem um agente externo que está causando esse mal. Isso quando a gente percebe. Porque quando a gente não percebe, a gente vai xingar todo mundo aí, ainda que mentalmente, sem nem perceber que na realidade existe um aspecto que não está legal e que a gente não parou para considerar. Então qual é o desafio? O desafio é a gente ter clareza e estar presente para esse estado de frustração tomando conta da gente. Pode ser por 1000 motivos, pode ser por inúmeros motivos, pode ser por questões mais amplas, né, mais significativas do ponto de vista pessoal ou mais específicas. O fato é que muitas vezes, quando a gente é tomado por esse estado de frustração, a gente aponta o dedo para algo ou alguém. Então, ficar presente para o momento em que as coisas não andam bem, ficar presente para um momento em que você está angustiado ou angustiada de alguma forma, ficar presente para um momento em que você está evitando de alguma maneira algum tipo de situação, especialmente no trabalho, é exatamente o grande mecanismo que vai lhe ajudar a identificar que você não está legal e que você está num estado de frustração. E aí, fuja, né? Essa é uma das grandes ferramentas que a gente tem, que é, muitas vezes, se você consegue entender que você está naquele estado que não está legal e procurar investigar as causas disso, procure, em primeiro lugar, evitar apontar o dedo para alguém. Aquele chefe que é carrasco, é aquela empresa que não te valoriza, é o salário que está baixo, é você que não gosta do que faz e etc. Toda vez que você sentir que você está num processo de atribuir a culpa ou a responsabilidade pelo estado em que você se encontra, dá uma parada, respira fundo e começa a considerar de fato quais são as grandes causas. Mais do que o que é que fazem com você, é como você se sente em relação a isso e a reflexão que você faz em relação a como você se sente. Então é super importante que você tenha esse olhar. Percebeu que tomou conta de você? Para um pouquinho, começa a falar, como é que eu estou me sentindo? Isso, gente, parece uma coisa boba, isso parece uma coisa idiota, mas a maioria das pessoas não faz. As pessoas não param para pensar como elas estão se sentindo. E não param para se olhar no espelho e dizer, eu estou me sentindo assim. Acha uma palavra. Qual é a palavra? É angústia? É solidão? É raiva? É frustração? Então, encontre uma palavra, né? Não que ela reflita tudo que você está sentindo, mas encontre uma palavra para dar nome a isso. Mas evite essa armadilha de ficar sempre dizendo que fulano é isso, fulano é aquilo, a culpa é de cicrano e tudo mais. Traga para si. Traga para si não o que o outro fez com você, mas o que você pode fazer a respeito. Então, não terceirizar a responsabilidade sobre o sentimento que você está sentindo, se você está tendo naquele momento, é uma das grandes bases para que você ressignifique a sua relação com a frustração. Bom, já sei como é que eu estou me sentindo, O que acontece agora? Vamos entender por que eu estou me sentindo assim. Então, o segundo passo. Eu já aprendi a identificar, estou me sentindo frustrado, estou me sentindo frustrada, não estou legal. Eu começo agora a dar significado a isso, começo a trazer agora uma maneira de materializar aquilo que eu estou sentindo e começo a assumir uma posição de observador. Começa a se olhar de fora do cenário. Você agora é observador, você agora é observadora. Começa a entender como você está se sentindo e começa a procurar as causas do que está sentindo. Não tem outra forma, gente. Tudo que a gente faz na nossa vida profissional, tudo que a gente constrói, ela se baseia no autoconhecimento. E não é no sentido metafísico, não é no sentido transcendental, não é isso. É material, é prático, é fato, é você começar a entender que você precisa fazer um exercício de autoconhecimento para que você possa considerar como é que você produz, como é que você não produz, quais são os seus sabotadores, quais são os padrões que acontecem, como é que você funciona, como é que seu ritmo funciona, como sua mente funciona, como seu organismo funciona. Você precisa entender como é que você funciona, como sua mente funciona, como é que você se boicota, como é que tudo isso acontece na medida em que você começa a parar e prestar atenção.
Então o desafio é justamente esse, é parar e prestar atenção em si mesmo. Não ignore seus sentimentos, né? Muitas vezes a gente ignora, por quê? Porque a gente cai no automatismo. Então quando a gente cai no automatismo na vida e a gente fica muito naquela coisa de ser forte, né? Não, vou me sentir forte, eu vou me fortalecer agora, não, que nada, isso aí a gente passa por cima. É claro que tem momentos que você tem que se concentrar e tem que ir igual um trator mesmo. Tem momentos que a gente tem que fazer isso, principalmente quando a gente está sentindo muita pena de nós mesmos. Mas, em geral, tem que parar, tem que pensar e tem que refletir, porque isso vai voltar. Isso é um padrão que volta, entende? Então, é super importante que a gente perceba quais são os momentos em que isso acontece para que a gente saia do automatismo, porque o automatismo nem sempre é bom, não. O automatismo muitas vezes toma conta da gente, a gente passa por cima e aquele sentimento que está ali escondido, ele vai voltar. Ele vai voltar, ele vai voltar. Por quê? Porque a causa continua acontecendo. Se você continua tendo a causa, o sentimento vai voltar, ele não vai mudar, né? Você só vai adiar ele. Quando você passa por cima, se finge de forte, não quer pensar no assunto, sabe o que está acontecendo? Você está só abafando aquilo que vai se tornar maior do que você mesmo. Então qual é o grande desafio? Entender as causas da sua frustração. Entender e ressignificar essas causas. Então, por que você está se sentindo assim? Então, uma excelente maneira de você identificar isso é perceber os padrões. Perceber os padrões. Quando você tem padrões que eles vão se repetindo, e esses padrões, em geral, eles são sabotadores do seu resultado. Eles são sabotadores do seu desempenho. Eles vão contra a corrente do que você quer. Então, quanto mais atenção você coloca nisso, mais você começa a perceber os padrões que se repetem na sua vida. Pô, eu sempre tive dificuldade com os meus gestores. Sempre tive uma relação complicada com os meus gestores. E isso é um sintoma, claro, um padrão que se repete e que você muda o contexto, você muda o chefe, você muda as pessoas que você se relaciona, você muda a empresa, você muda o que você faz, você muda o segmento que você atua, mas aquele padrão está ali. Ele vai se repetir, ele vai se repetir, ele vai se repetir. Então, quando a gente entra no automatismo, a gente perde uma grande oportunidade de dar atenção àquilo que vem se repetindo, às vezes há décadas na nossa vida, às vezes há anos, há décadas. Você está lá há 5, há 10, há 20 anos, aquela coisa continua acontecendo e aquele padrão continua acontecendo porque você não parou para refletir sobre ele, você não parou para dar atenção a ele e adivinha o que é que acontece? O seu resultado nunca vem. E a frustração toma conta de você. E aí você sempre entra no estado de apontar o culpado. É sempre um agente externo. Você muda de emprego, você muda de chefe, você muda de contexto, mas sempre tem um culpado para a situação que você se encontra e para o sentimento que você tem. Então esse é o grande desafio. É perceber como isso toma conta de você, como o automatismo atrapalha nessas horas e como você tem padrões que lhe sabotam, são padrões sabotadores. São coisas que acontecem, que lhe atrapalham e que sempre acontecem. Mas sempre acontece só com você? Isso só acontece com você em todo lugar que você passa? Tem que entender exatamente essa relação. É sempre esse aspecto, né, que a gente tem que ver. E aí quando você vai investigar essas causas, eventualmente você vai ter insights. Quanto mais atenção você dá para um aspecto que está inconsciente em sua vida, mais você traz para o consciente. Então é muito importante que a gente tenha essa noção clara. Quanto mais atenção a gente coloca em determinado aspecto da nossa vida, especialmente quando é um aspecto profissional, a gente tende a trazer luz para isso. Tudo que você bota atenção tende a ganhar luz. Deixa eu ver o que está falando aqui. Acho que colocou aqui, isso mesmo. Muita gente reclama do emprego e culpa o salário. Mas na maioria das vezes não vão ficar satisfeitos se o valor for aumentado, mas o chefe, a equipe, a empresa e outros elementos continuarem iguais. Exatamente. É bem isso, Tati. O que acaba acontecendo é que a gente fica brigando para ter um aumento de salário, até o dia que tem o tal do aumento de salário. Passa 1, 2, 3 meses, você está feliz da vida. Passa 6 meses, você nem lembra mais que você teve aumento de salário. Não que o aumento de salário não seja importante, ele é importante. Ele vai trazer para você a satisfação e principalmente o equilíbrio das contas, a vida pessoal melhor, enfim, e você se sente mais reconhecido e mais valorizado. Contudo, isso é passageiro, isso é sempre passageiro. Então, quando você entra naquele aspecto de ter um aumento de salário e começar
a se sentir confortável com ele, você começa a adequar seus gastos ao que você tem de receita. Mas aí continuam os outros pontos de insatisfação, né? É claro que você ressignifica aquilo que você está reclamando, mas chega uma hora que você de repente começa a se sentir insatisfeito ou insatisfeita com o salário de novo. Pode ter certeza disso, porque a sua estrutura de custos, né, também muda. Então, quando a gente começa a perceber, fazer uma análise sobre essas causas, quando a gente começa a buscar entender o que causa esse tipo de sentimento na gente, alguns insights vêm. É como eu estava dizendo, né? Quanto mais a gente coloca atenção naquilo que incomoda a gente, quanto mais a gente coloca o holofote, quanto mais a gente coloca um olhar diferente naquilo que vem, naquele padrão que vem se repetindo, mais insight a gente tem. E é engraçado, a gente tem vários insights, né? E aí a coisa vai ficando presente. Quer ver um exemplo? Sabe quando você quer comprar um celular novo? Quando você quer comprar um celular novo, você começa a prestar atenção nisso. Então você passa numa loja, você começa a prestar atenção no celular que está na vitrine. Quando você começa a conversar com as pessoas, você começa a perguntar sobre o celular delas. Deixa eu ver esse aparelho aí, é iPhone, é Android, é bom, não é bom, como é a memória, a bateria dura muito e tal. Por quê? Porque você quer um para você. Então você quer comprar um novo celular, você dá atenção a isso, você dá atenção a isso, você dá atenção a isso, isso fica mais presente. No momento em que você compra seu celular novo, começa a usar, atualiza agenda, imagem, etc., acabou. Você não pensa mais no assunto, né? É isso que acaba acontecendo. Então, quando a gente coloca um olhar naquilo que está ali escondido, essa coisa começa a crescer, essa coisa começa a ganhar importância na nossa vida, essa coisa começa, de repente, a nos ajudar a ter associações, né? Então as associações elas vão acontecendo ao longo do dia, ao longo dos meses, ao longo das semanas, e na medida em que você começa a conversar com as pessoas, isso está tão na sua cabeça que esse assunto vai vir à tona. Aí você conversa com outra pessoa, o assunto vem à tona. Aí você está pesquisando na internet, aí o assunto vem à tona também. Então o que acaba acontecendo? Isso vai ficar presente, e aí o que acaba acontecendo? Você sai do tal do automatismo. A Rita e o Antônio estão perguntando aqui, qual é a estratégia para fugir desse automatismo? É justamente isso, é dar atenção. Então, o que acaba acontecendo? É uma coisa que parece subjetiva, mas é hábito. Você tem que criar o hábito. Está no estado que está lhe incomodando. Se esse estado está lhe incomodando, você vai começar a analisar. Você não vai ignorar ele, você vai começar a dar atenção a ele. Você vai começar a prestar atenção nele, você vai começar a tentar entender quais são as causas. Vai vir uma reação. Que reação é essa? É justamente que você acha que o culpado é sempre um agente externo. Percebeu que está numa situação em que você tem influências, estímulos, etc. externos, começa a pensar o seguinte, e aí você vai criar esse modelo mental. Você cria o modelo mental aos pouquinhos. No começo você anota, pode anotar, pode criar uma rotina diária, como é que você se sentiu hoje, como é que você quer se sentir amanhã, todo dia, toda semana, todo mês. Começa a colocar esse aspecto da vida como importante. É importante que você tenha, é um excelente hábito, inclusive. É importante que você tenha esse hábito de refletir sobre o seu dia. E algumas pessoas constroem um pequeno diário, pode ser no computador, pode ser no celular, pode ser na agenda, né? Um pequeno diário. O que você sentiu? Qual foi o aprendizado que você teve? Quer ver uma coisa simples? Uma coisa simples, que quase ninguém faz. Qual foi o aprendizado, o principal aprendizado, um único aprendizado que você teve hoje? E esse aprendizado pode ser em uma palavra. Qual é o aprendizado que você quer ter amanhã? Aí quando chega no final do dia de amanhã, você pensa a mesma coisa. Qual foi o aprendizado que eu queria ter? Qual foi o aprendizado que eu tive hoje? Qual é o aprendizado que eu quero ter amanhã? Coisa boba, uma coisa simples. Porque qual é o grande problema da gente? A gente simplesmente capota na hora de dormir. Chega um momento de dormir, a gente simplesmente apaga. E a gente não se prepara para ir para a cama, a gente não cria um ritual para a gente adormecer e ao mesmo tempo a gente refletir sobre o dia, isso é super saudável. Se vocês forem ver, todos os grandes pensadores da atualidade, eles falam isso. Tem o hábito de construir um feedback, um follow-up, uma reflexão sobre tudo que aconteceu em seu dia e tudo aquilo que você quer que aconteça no dia seguinte. Aí quando você acorda, você revisa aquilo que você planejou, coloca outras coisas e vai. Quando chegar no final do dia, da mesma forma, revisa tudo aquilo que aconteceu no dia. E aí o que é que eu trago justamente nesse novo hábito, nessa nova
experiência que você pode construir para você, aproveita esse momento em que você vai estar justamente no final do dia e pensa, qual foi o aprendizado que eu tive hoje? Qual foi a frustração que eu tive hoje? Qual foi o elemento que mais me incomodou hoje? Qual foi o elemento que mais me deu satisfação hoje? Quando chegar no dia seguinte, você já vai estar com aquilo presente. Você já vai ter uma presença maior. E isso vai te ajudar muito, porque você vai começar a dar atenção nisso ao longo do dia. E ao longo do dia você vai começar a ficar ligada para ver se você identifica qual é o aprendizado do dia. Por quê? Porque você sabe que no final do dia você vai fazer essa reflexão. Então isso te traz presença para aquilo que você quer. É super importante que você comece a trazer presença. Esse hábito cria presença. Deixa eu ver aqui. Tati colocou, a minha mudança de carreira aconteceu avaliando minhas frustrações. Não conseguia me imaginar trabalhando onde eu estava por mais 10, 20 anos. Exatamente. Então, é muito bom quando você começa a colocar essa coisa no holofote e você começa a dar atenção, porque isso cresce na sua mente. Quanto mais atenção você dá, isso cresce. Isso ganha importância. É que nem você quer comprar um carro, você só pensa no carro, você não pensa em mais nada, você só pensa no carro. É sempre assim. Saiu um filme no cinema, você quer assistir aquele filme, você fica ali, você quer assistir o filme, e você não tira da cabeça. Isso para vários aspectos. Né? Você fica sempre pensando naquela coisa e você não sossega enquanto você não realiza aquela coisa. Então é mais ou menos isso. Seja investigador de si mesmo. Seja investigadora de si mesmo. Não transforme isso numa obsessão pessoal. Conheça você mesmo melhor do que qualquer outra pessoa. Você precisa disso. Isso, ninguém fala isso, gente, em lugar nenhum, mas esse é o principal elemento para crescer na vida, para crescer na carreira, para crescimento profissional, para desenvolvimento profissional. Compreenda como você funciona. Essa é a melhor maneira de você se desenvolver e crescer. Não tem faculdade que ensine isso, não tem guru que ensine isso. Então, coloca na sua pauta, coloca na sua rotina que você precisa fazer uma reflexão diária sobre as suas frustrações, sobre aquilo que está incomodando e, principalmente, você fazer uma reflexão sobre as causas, né? Aquilo que efetivamente acaba sendo um elemento que mais lhe incomoda. E aí a gente entra no cerne da questão que eu considero o cerne da questão quando a gente fala de frustração. Então, pega essa, não esquece. Toda frustração nasce da expectativa que você coloca nela. De novo, toda frustração nasce da expectativa que você coloca nela. É sempre assim. Só existe frustração onde há expectativa. Só existe frustração onde há expectativa. É a expectativa que faz com que você espere algum tipo de resultado sobre determinado cenário, sobre determinado contexto. Então, por que você fica frustrado com determinado salário? Porque você espera ganhar mais. Por que você fica frustrado com o tratamento que um ou outro colaborador, colega, chefe, etc., faz com você? Porque você espera algo mais. Então, quando você espera, você eleva esse patamar de expectativa e você entende que isso aqui é o mínimo aceitável. Se você não tem isso, frustra. Se você tem isso, você fica satisfeito. Se você tem mais do que aquilo que você espera, naturalmente você se surpreende, se sente encantado, se sente bem. Então, a frustração ela está diretamente ligada à expectativa. O termômetro para a frustração é exatamente a expectativa que você coloca naquele contexto ou cenário. Vamos ler ali, concordo que essa é a melhor maneira também. A Aurea está colocando aqui, seja bem-vinda, Aurinha. Bruno, nosso mindset tem que ser criativo, temos que estar em constante aprendizado e de mudança. É isso aí, exatamente. Mas não só criativo, mas também reflexivo. Não só no criar, mas no entender, no significar e no ressignificar também. Tem esses dois elementos aí, né? Você tem o criar, e principalmente criar estados emocionais, mas ao mesmo tempo você tem que ter o aspecto reflexivo, que se você não tiver a reflexão, dificilmente você compreende o contexto. Se você não compreende o contexto, como é que você cria um novo cenário, um novo estado emocional que você deseja? Então tem esse elemento de compreender, por isso que eu bato tanto nessa tecla do autoconhecimento e da autorreflexão. Então o que acaba acontecendo? A expectativa é a mãe da frustração.
A frustração nasce da expectativa que você coloca. Aí vem, Saulo, é possível matar a expectativa? Dificilmente. Dificilmente. Vai ser muito difícil você não ter expectativa com algo, né, em relação a algo. Você, no contexto que você está, você cria uma expectativa. Então você tem a expectativa de ser promovido, você tem a expectativa de ter uma oportunidade, você tem a expectativa de ser respeitado, de ser tratado de determinada forma. Mas o máximo que você conseguir é reduzir essa expectativa, reduzir o patamar de expectativa, melhor. Quanto mais alta a sua expectativa sobre alguma coisa, menor é a possibilidade de você conseguir atender a ela. Quanto mais alta for a expectativa que você coloca em alguma coisa, mais difícil é de você atingir esse patamar elevado que você está colocando. Então é super importante ficar presente para isso. A frustração, ela nasce da expectativa. A expectativa, e aí vem a segunda etapa, né? Se a frustração nasce da expectativa, a expectativa nasce do quê? Se a frustração nasce da expectativa, a expectativa nasce do quê? Então vai nascer justamente dos nossos anseios, vai nascer justamente dos nossos desejos e vai nascer justamente da nossa necessidade. Mas esse termômetro entre desejo, necessidade, anseios e tal, e essa expectativa que a gente coloca, a diferença entre aquilo que a gente quer, aquilo que a gente deseja, aquilo que a gente necessita de forma consciente ou não, e a expectativa que a gente coloca, a diferença disso aqui está justamente no grau de ansiedade que você tem. Entende? A diferença entre os seus desejos, necessidades e tal, e aquilo que você coloca de expectativa em determinado objeto, ou determinado objeto de observação, é justamente a ansiedade que você tem. Quanto maior a sua ansiedade, a tendência é que você tenha uma expectativa elevada. Por quê? Porque isso é um estado emocional. Esse estado ansioso de ser faz com que você geralmente queira as coisas rápido. Você antecipa o futuro, né? Então é muito comum em que você, quando está num estado de ansiedade, você fica o tempo todo querendo que o futuro seja agora. Você quer que as coisas aconteçam já. E aí você começa. Ansiedade vem, ansiedade vem, ansiedade vem. A Rita está colocando aqui, Antônio, seria sonhar com os pés no chão? Sim, porque é um exercício de realismo, né? Um exercício de realidade. Não tem outra maneira. Você tem que ser uma pessoa que tenha uma noção clara da realidade. E a outra maneira é a questão do imediatismo, que a Aura está colocando aqui também. Porque o que acontece? E aí também pegando o que a Marília está colocando aqui, que a ansiedade também atrapalha. O que acontece, gente? A ansiedade hoje é um dos grandes males da humanidade e o grande problema da ansiedade é que ninguém dá atenção a ela. Isso pode se transformar numa doença, isso pode se transformar num transtorno de ansiedade. Então quem já viveu, foi meu caso, eu já vivi um transtorno de ansiedade, sabe como é que funciona isso, né? Qual é o mecanismo, como a mente se sabota. Então quando chega no nível patológico, a ansiedade atrapalha, com toda certeza. Mas um mínimo de ansiedade é positivo também, porque a ansiedade te coloca em movimento, né? Uma ansiedade saudável, em níveis saudáveis, te coloca em movimento, faz com que você busque, né? Procure outras coisas, tenha ambição de conquistar outras coisas no ponto de vista saudável da coisa. Mas quando ela está desregrada, e na sociedade que a gente vive, no contexto que a gente vive, nas relações que a gente vive, quase todos nós encontram-se em um estado ansioso de ser. Quase todos nós. Então não adianta fugir disso, sabe? Porque a nossa vida diária faz com que a gente também entre nesse clima de ansiedade. É super importante que a gente tenha essa clareza. Se a gente tem essa clareza e compreende, de novo, que a frustração nasce da expectativa que a gente coloca, e a expectativa que a gente coloca muitas vezes está relacionada ao nível de ansiedade que a gente tem em relação a realizar os nossos desejos ou atender as nossas necessidades. Então perceba como isso é profundo e como isso entra fundo no nosso processo de autoconhecimento. Daí a importância de a gente colocar o holofote nisso. A intenção da nossa live aqui é justamente trazer a atenção
colocar um pouquinho de luz no assunto para que a gente possa hoje ir para a cama e pensar um pouquinho sobre isso, para construir um novo hábito, um hábito saudável e que a gente possa se ressignificar, principalmente naquela coisa que coloca a gente no automatismo e a gente não para perceber o mal que a gente está fazendo para a gente mesmo. E isso se reflete em nossos resultados profissionais naturalmente. Então o que é que acaba acontecendo? Exatamente, olha, simples e profundo. É simples, é simples. E quase todos os grandes problemas que a gente tem na vida são relacionados a coisas simples, né? Então, mas que exigem profundidade de análise, porque a gente não faz, né? A gente não faz, a gente só quer se entorpecer, né? E aí acaba deixando de lado a coisa que é mais importante na nossa vida, que é o autoconhecimento. Então, o que é que acaba acontecendo? A causa da frustração está sempre na expectativa. Qual é o remédio? Qual é o remédio para a gente trabalhar a expectativa? É um exercício de análise de realidade, né? Então, quanto mais clareza a gente tenha em relação à realidade, realidade nua e crua, não é realidade aparente, não é nada enfeitado, não é nada camuflado, não é nada bonito de se ver, não é isso, não é o que passa na Globo, não é isso. É a realidade nua e crua. Qual é a melhor maneira de você enxergar a realidade? Qual é a melhor maneira de você ter uma visão realista sobre a vida? Conversando com outras pessoas. Por quê? Porque muitas vezes a gente está viciado numa forma de pensar. A gente está viciado, a gente só consegue enxergar de um jeito. Como é que a gente consegue trazer outros olhares quando a gente procura provocar esse tipo de conversa com outras pessoas? E é claro, existem pessoas que você consegue manter esse tipo de conversa e existem pessoas que você não consegue manter esse tipo de conversa. E tá tudo bem, é só você entender que não é a pessoa que você tem que puxar esse assunto, você vai puxar com o outro, né? E pode ser, por exemplo, aqui numa live, pode ser num direct que você mande para mim, mande para um colega, mande para um amigo, mande para uma pessoa que você está discutindo e de repente surge um insight, né? Então, antes de pegar esse aqui que o Bruno colocou, é muito perceber, fazer um exercício de análise de realidade. É a realidade nua e crua, é a vida como ela é mesmo, tá? Então, quando você faz esse processo de análise de realidade e você checa com outras pessoas a percepção delas sobre você, sobre um contexto, sobre algum aspecto que você está observando, e aí você tem um segundo elemento. O primeiro elemento provoque essa conversa com pessoas que você gosta de conversar e confia. E experimente. Se você não confia ou nunca conversou com pessoas sobre isso, experimente. Vê o que acontece. A pior coisa que pode acontecer é a pessoa lhe julgar, e aí deixa ela julgar. Ah, mas eu acho isso. Ok, beleza, tchau, acabou. Agora você vai pegar esse assunto para jogar para outro, que com aquela não funcionou. Então, assim, o segundo elemento é abra seu coração para isso. Abra sua mente e abra seu coração para isso. Porque se você não colocar uma energia diferente para você ganhar uma nova percepção, uma nova ótica sobre a coisa, você não aprende, você não melhora, você não ressignifica e você não consegue entender bem como isso impacta na sua frustração. Lembra lá, desejo, necessidade, ansiedade, frustração. Ou melhor, expectativa, frustração. Então são esses elementos. E para isso, você precisa conversar com outras pessoas, mas a maneira como você vai conversar com as outras pessoas é com o coração aberto, é entendendo que a pessoa pode pensar diferente e evitar aquele bate-pronto. Ah, não concordo não. Evita isso. A pessoa falou uma coisa, para e pensa. E esse pensamento pode perdurar na hora que você for para a cama dormir. Lembra? Naquele ritual ali de analisar o dia, naquele momento você resgatou, a pessoa me disse isso. A maioria de nós rebate. A maioria de nós rebate. Toda vez que a gente é contrariado de alguma forma, de qualquer forma, mesmo que seja com opinião simples, a gente rebate. A maioria de nós. Então, não se engane que muito provavelmente você também faz isso, tá? Uma vez ou outra, eu paro para refletir, mas perceba o automatismo. Que é um automatismo, é um reflexo que a gente tem. A gente fala logo, mas eu acho isso. Não, peraí, calma. Você não precisa falar o que você acha, não, você precisa ouvir. O exercício de ouvir é diferente do exercício de se posicionar e falar. Então tem momentos que você precisa parar e ouvir. Deixa eu ver o que o Bruno falou aqui. Para atender os nossos anseios, muitas vezes temos que exercer o processo de disrupção, exatamente.
Não podemos pensar sempre da mesma forma. O mundo muda e temos que mudar também nosso processo de pensar e agir. Perfeito, Bruno, é isso aí. É exatamente isso. E a disrupção... Fala, Gustavão, seja bem-vindo, meu amigo. A disrupção é um processo muito profundo, na verdade, porque para você romper com padrões, você tem que ter um método, né? A disrupção é muito voltada para você ressignificar determinado padrão, seja um padrão seu, seja um padrão coletivo, né? Então, para você romper com isso, você tem que compreender, de novo, tudo passa pela compreensão, pelo autoconhecimento, pela reflexão. Tudo, absolutamente tudo. Então, a gente tem que fazer esse exercício sim. Então, o que acaba acontecendo, gente? Realidade versus expectativa. Aquela coisa que a gente vê um meme, né? Mas a realidade versus expectativa. A gente tem que entender efetivamente a realidade que nos cerca. A gente tem que entender exatamente como isso funciona. Essa coisa de ter vontade e força para romper com isso é um dos maiores estigmas da sociedade, né? A maior parte de nós sente que não tem força suficiente para vencer. Por isso que eu falo, vamos para o simples primeiro. Porque a força, a vontade, muitas vezes vem do hábito, vem da rotina, né? E é justamente daí que nasce a coragem que Tati está falando, a vontade, a força. Muitas vezes vem do hábito, da rotina. Por isso que eu estou falando, faz isso. Se tem um aprendizado para a live de hoje, é isso. Quando você for para a cama, reflita sobre o aprendizado que você teve no dia e a frustração que você teve no dia. E faça um exercício de imaginação e visualização para o que você quer no dia seguinte. Você vai dormir com isso na mente. Eu quero que na semana ou que amanhã aconteça isso na minha vida. Isso, gente, é inclusive um exercício de auto-hipnose, tá? Muita gente não conhece, foi um amigo meu que é hipnotista que me ensinou isso. Quando você vai para a cama e se autossugestiona para algo, você, de certa forma, está fazendo um trabalho de auto-hipnose. E isso te ajuda no dia seguinte. Porque você está colocando dentro da sua mente aquilo que é positivo para você. Por isso que eu estou dizendo, reflita sobre o que aconteceu e faça uma autoafirmação que você quer no dia seguinte. Isso vai te ajudar. Então, a gente já falou aí sobre vários aspectos relacionados à frustração. Eu queria que vocês comentassem a percepção de vocês aqui embaixo. Começa a colocar aqui se isso faz sentido ou não faz sentido para vocês. Se vocês percebem como a frustração domina vocês em determinado momento. E principalmente, que aprendizado você teve hoje, como é que você está associando a essas coisas que eu estou falando aqui. Traz um pouquinho aqui para você, para todo mundo, para que a gente possa ver de forma sintética alguns insights que são relevantes para todo mundo que está aqui presente. Em paralelo, para quem ainda não sabe, a gente tem um grupo no WhatsApp que está bem legal do Carreira Acelerada. A gente já tem bastante gente, é um grupo super leve, então não tem aquela coisa de ficar toda hora a gente postando coisa, não é assim. Elas são reflexões diretas, a gente vai direto ao ponto, não perde muito tempo. Não é um grupo que fica movimentado o dia inteiro, cheio de coisa, com 100, 200 postagens. Ele está bem legal. Então, para quem tiver a fim de fazer parte desse grupo, é uma grande comunidade que a gente está construindo, é uma grande rede de relacionamentos que a gente está fortalecendo, com insights bacanas, com ideias bacanas também sobre carreira, que fazem com que a gente tenha outros olhares, assim como que a gente está conversando aqui na live, só que ao longo da semana a live só tem uma vez por semana, né? Ali a gente vai alimentando alguns insights que são relevantes para a carreira. Então, quem tiver a fim de fazer parte desse grupo, me manda um direct ou vai no link na bio. No link da bio você vai clicar lá e vai explodir para as redes sociais que a gente tem. Lá está o link também desse grupo do WhatsApp, acho que vale muito a pena participar. E eu quero ver os comentários aqui que eu não estou vendo. Cadê você, Brunão? Bota aí o comentário da sua percepção e da sua experiência sobre como a frustração, de certa forma, mexe com você e traz uma expectativa diferente para que a gente possa aprender junto aqui. Então, gente, como é que a gente faz, né? A gente já percebeu que a gente tem que aprender a identificar esse estado de frustração, né? E não terceirizar a culpa. A gente precisa entender em que momento isso acontece e não terceirizar a culpa. A gente tem que entender quais são as causas, né? E ao mesmo tempo fugir um pouco desse automatismo, fugir um pouco desses padrões sabotadores, né? Show está colocando aqui que faz muito sentido, show de bola. É isso aí. Para a gente fugir desses padrões sabotadores, para a gente fugir desse estado de automatismo. A gente já aprendeu sobre esse aspecto que a frustração nasce da expectativa, a expectativa nasce dos nossos desejos e necessidades, e a gente
a gente, na verdade, regula essa expectativa com base no nosso grau de ansiedade e que a gente tem que trabalhar o aspecto ansiedade com muito autoconhecimento. É claro, a gente pode fazer uma live só falando de ansiedade, é um tema que me interessa muito, é um tema que eu estudei muito e eu gosto muito porque eu acho que a gente está tomado por ansiedade e não percebe, é uma doença silenciosa para a maioria de nós, então faz todo sentido no mundo a gente perceber. E aí a gente vai para o elemento que eu acho muito importante mesmo, relacionado à frustração, que é equilibrar a expectativa e em relação ao resultado. Equilibrar a expectativa em relação ao resultado que você espera. Então, são uma das coisas. Deixa eu ler aqui. Tenho duas formas de lidar com a frustração. Algumas vezes fico para baixo, outras vezes procuro o lado positivo da frustração. Exercício diário. Isso aí, Bruno. É um exercício diário. Quando a gente fica para baixo é porque a gente não está sabendo lidar. A gente está sendo tomado por ela. A gente geralmente não consegue lidar com ela e por isso a gente fica para baixo. Mas quando você procura o lado positivo, é um exercício fundamental para que você possa aí ressignificar. Rita e Antônio, a questão do autoconhecimento contribui para o nosso crescimento da carreira, um diferencial. Certamente é um diferencial porque a maioria não faz. Certamente é um diferencial porque a maioria não faz. Áurea, faz todo sentido. Bruno, tenho na maioria das vezes visto o lado positivo e tirar as lições dessa frustração. Isso aí. É isso aí. Áurea, faça uma live só sobre ansiedade então. Eu vou anotar essa, eu tenho certeza que vai ser bom. A frustração me trava, tá? Está falando aqui. Exatamente, a frustração ela vai congelar a gente. A frustração me travou muito tempo. Durante muito tempo a frustração me travou. E aí se vacilar, você entra no estágio de letargia, que você passa assim, 3 dias sem querer fazer nada. Você não quer fazer nada, você está travado. Então, esse exercício de reflexão sobre qual é a causa da sua frustração, de compreender direito o que está trazendo aquele sentimento para você. Quanto mais clareza você colocar nisso, mais vai te ajudar a sair dessa letargia e te sair dessa trava. Tio está falando aqui, isso é um exercício diário mesmo, beleza. É isso aí, exercício diário. A gente vai trazer ainda essa ideia da ansiedade, eu vou anotar essa. Então, voltando aqui, antes da gente concluir, porque faltam 13 minutos para a gente encerrar a live, passa rápido. Você precisa equilibrar a expectativa em relação ao resultado. Então entenda o seguinte, no trabalho, muitas vezes a gente tem a necessidade de ter resultados audaciosos, resultados arrojados, resultados desafiados. As pessoas falam assim, não, é desafiador, tem que ser um resultado que nos desafie, que nos leve a um outro ponto. Mas na verdade, muitas vezes esse resultado que é esperado é muitas vezes acima da nossa possibilidade, é acima da nossa capacidade, ele está acima daquilo que a gente consegue fazer. E não adianta. Não adianta ser de dentro para fora, não adianta ser um resultado imposto, não adianta. O fato é que você tem que ter clareza daquilo que você é capaz de dar. Eu acho que um dos grandes desafios que a gente tem é o seguinte, e aí é uma dica que eu dou diante de todo esse cenário que a gente vem falando aqui. Seja arrojado na ação. Seja arrojada na hora de você construir um plano para você agir. Seja arrojado na hora de construir ações. Seja arrojado na hora de você fazer um planejamento daquilo que você vai realizar para alcançar o resultado que você quer. Seja arrojado nisso. Mas não seja arrojado na construção do resultado que você quer, não. Esse resultado que você quer, você vai ser conservador. É importante ser conservador no resultado que se espera, porque quase sempre o nosso primeiro impulso para definir um resultado, o nosso primeiro impulso é ansioso, o nosso primeiro impulso é cheio de expectativa, o nosso primeiro impulso é achar que a gente dá conta, é achar que a gente tem condição de fazer, e aí a gente não para pensar sobre os padrões que se repetem. Quantas vezes você fica frustrado porque você não atinge uma meta? Quantas vezes você fica frustrado ou frustrada porque você não alcança determinado desejo, você não consegue atender uma determinada expectativa, inclusive de produtividade, por exemplo. Quantas vezes a frustração toma conta de você? Então, muitas vezes, esse estado que você tem de frustração é fruto da expectativa que você criou. Então, qual é o remédio? Tome muito cuidado na hora de você construir a sua expectativa sobre o resultado que você espera. Seja conservador no resultado que você espera
e arrojado nas ações que você vai fazer. As ações têm que ser desafiadoras. O resultado é consequência disso. Se você constrói ações arrojadas, o resultado vai ser consequência disso, com todo cuidado para entender o que é factível, o que é realista. Então, uma boa dose de realismo, uma boa dose de realismo. Eu acho que esse é o maior exercício que a gente tem que fazer para lidar com a nossa ansiedade. Perceba, quanto mais você dá atenção a isso, mais realismo você tem. Quanto mais você conversa com as pessoas sobre isso para entender outras percepções, mais realismo você tem. Quanto mais você foge desse impulso que você tem de criar grandes expectativas sobre as coisas, mais realismo você tem. Por que você acha que você não consegue fazer as coisas que você planeja no final do ano? Ainda mais agora em 2020, né? Em 2020 ninguém conseguiu nada. Mas é fruto do quê? Né? Quem dera fosse só em 2020 que a gente tivesse esse impulso de não realizar aquilo que a gente planejou em dezembro de 2019. Mas a gente sabe que não é só fruto da quarentena, não é fruto só do coronavírus, não. A gente naturalmente se boicota porque cria expectativas absurdas. Vou indicar um livro para vocês. Pequenas Atitudes, Grandes Mudanças. Anotem esse livro. Pequenas Atitudes, Grandes Mudanças. Foi um dos livros que mudaram minha vida, foi esse livro aí. É uma coisa super simples. A gente passa a vida inteira para determinar um vício. A vida inteira para que a gente possa quebrar, que a gente constrói os nossos vícios. Agora a gente quer virar o jogo em um mês. A gente quer reverter a coisa em um mês. Por que você não faz o planejamento de uma dieta que dure um ano, por exemplo? Por que você fala assim, não, vou parar de beber, sei lá, vou parar de beber uísque? Por que você não cria, não constrói um plano para você trabalhar ele durante um ano? Porque você é imediatista, porque a ansiedade está falando mais alto, porque você constrói uma expectativa com base no otimismo e não no realismo. Você constrói a sua expectativa com base naquilo que você deseja, mas você levou a vida inteira para estar naquele estado. Então, para você sair desse estado, você precisa de, no mínimo, um tempinho maior só fazendo aquilo. Então, leiam esse livro mudou minha vida. Pequenas Atitudes, Grandes Mudanças. Carol, alguma coisa, o nome da autora, eu não me lembro de cabeça não, internacional. Então, quando você coloca esse olhar, tudo muda. Absolutamente tudo muda. Então, gente, a conclusão de tudo isso, de todo o nosso bate-papo aqui, de tudo aquilo que a gente vem conversando hoje, é não se maltrate. Não se maltrate, não faça isso com você. Respeite as suas possibilidades, respeite quem você é e preste atenção aos padrões. Eu acho que o mais importante de tudo é você não se maltratar, porque na verdade o que a gente está fazendo e que gera a ansiedade que a gente falou é se maltratar. O que a gente está fazendo é cobrando demais da gente mesmo. E a gente acha que a gente é capaz. Não, eu consigo, se alguém conseguir e tal. Mas ninguém está na sua pele, ninguém sabe o que é ser você. Só você sabe o que é ser você. Só você sabe a dificuldade que você tem. Só você sabe o desafio que você tem. Então não se maltrate. Não faça mal a você mesmo criando expectativas ilusórias. Não adianta você criar uma expectativa. Não, porque eu vou fazer, eu vou mudar, eu vou bater meta, eu vou... Não existe, isso não acontece, não é assim. Né? É aquela coisa, você passa a vida inteira para ganhar 20 quilos, aí você quer perder 20 quilos em 2 meses. Isso não existe. Né? Então você passa a vida inteira comendo açúcar. Por exemplo, você quer cortar, não, agora eu vou cortar açúcar, caramba, vai minimizando aí, vai aos pouquinhos. Então, pega esse livro aí, que esse livro me ajudou muito nesse aspecto de ter paciência para mudar, de ter paciência para construir um novo hábito, de criar um contexto adequado e oportuno para você entender que nada é rápido, nada é instantâneo, crescimento nenhum, mudança nenhuma, transformação nenhuma, é assim, nenhuma, isso não existe, simplesmente não existe. Então você tem que entender isso com muita clareza, sabe? Maria das Graças, para quem não conhece é minha mãe, tá, gente? Perfeito, não se pode exigir de si mais do que se pode se dar, exatamente, é isso aí, exatamente. Então é muito aquela coisa da gente se respeitar, é muito aquela coisa da gente entender que as coisas não acontecem do nada, não acontecem por acaso, não acontecem instantaneamente. Você precisa construir, você tem que trabalhar, não existe nenhuma coisa que vai vir de fora, nenhum anjo que vai te ajudar, nenhuma pessoa que vai lhe estender a mão, é você com você mesmo. Ou você faz alguma coisa a respeito, ou você vai passar a vida inteira frustrado e não vai sair dessa. E adivinha o que é que vai acontecer? Mais frustração,
mais tristeza, mais ansiedade e tudo de ruim na sua vida. Você quer alguma coisa de bom na sua vida? Você quer reconstruir sua vida? Então ressignifique. Como é que ressignifica? Pega essa live aqui, assiste ela toda de novo, anota tudo que a gente falou, que eu tenho certeza que isso vai mudar a sua vida. Eu tenho certeza que dentro de tudo que a gente foi construindo aqui, né, desde o início, desde que a gente vem falando, a gente conseguiu, pelo menos na minha perspectiva aqui, na minha percepção daquela conversa que a gente vai tendo aqui, lidar melhor. Eu acho que o objetivo desse momento aqui é lidar melhor com isso, né? Show tá falando aqui, eita que live, foi direcionada para mim. Show de bola, que bom, é isso aí. Então, gente, agora que a gente está aí nos 5 minutos finais da nossa live, eu queria, né, pedir a vocês que coloquem aqui nos comentários sugestões do que vocês querem que eu fale nas próximas lives, nos próximos posts, insights que vocês tiveram, depois que a gente teve essa longa conversa sobre frustração, sobre expectativa, sobre ansiedade e sobre todo esse processo aí que a gente foi trabalhando, coloca aqui nos nossos comentários, fala o que é que vocês querem que eu fale, que com base nos comentários de vocês eu vou construindo um conteúdo, porque não adianta eu ficar criando conteúdo assim da minha cabeça, eu preciso ouvir o que vocês querem que eu construa, eu preciso que vocês digam para mim aquilo que faz sentido para vocês, aquilo que está mais incomodando, aquilo que de repente você percebe que na sua vida profissional não vai para frente, aquilo que você percebe que te frustra, que te dá ansiedade, coloca aqui no comentário que a gente vai utilizar isso para construir novos conteúdos. Vou lembrando a vocês, para quem chegou depois, que a partir de agora a gente vai colocar disponível as lives integrais lá no YouTube. Então, atendendo a pedidos, a gente vai disponibilizar as lives gravadas, inclusive as antigas, para que todo mundo tenha espaço para isso. Disciplina, Saulinho, na rotina, na organização de projetos. Disciplina é legal. Como achar o propósito da vida profissional. Propósito é legal também. Show. Beleza, vou anotar. Então, basicamente é isso. Para quem tiver a fim de saber qual é o canal lá no YouTube, basta colocar ou na barra de busca do YouTube, você bota lá Carreira Acelerada, vai aparecer. Ou então o link está na nossa bio. Se você for na bio aí do Instagram, clicar lá no redes sociais, no link que eu coloquei lá, vai aparecer o link de todas as redes. Você clica no YouTube e segue o canal, porque eu acho que vai ser muito bom para que vocês tenham acesso. Para quem perdeu, eu acho que nossas lives estão sendo bem produtivas, né? A gente está tendo aqui bate-papos legais e eu gosto muito dessa interação quando as pessoas colocam os comentários, porque aí isso vai retroalimentando a discussão. A ideia da live é ser mais informal, ela não é uma palestra, ela é para ser mais informal e ela é para ser interativa. Quanto mais interatividade a gente tem, mais rico fica a nossa discussão, mais rica fica a nossa discussão. Então é bem importante para a gente. Então, gente, toda quarta-feira nós estamos aqui. Quarta-feira, 19 horas, coloquem na agenda do celular, não tem outra forma. Quarta-feira, 19 horas, já coloca na agenda, já coloca no alarme, é o nosso ponto de encontro, é o momento que a gente vai discutir aqui sobre vários aspectos relacionados à carreira, à vida profissional, a desenvolvimento profissional, à construção de resultados melhores, à performance, à produtividade, à disciplina, a decisões de carreira, a comportamentos de carreira e a tudo aquilo que importa em nossa vida profissional. Esse é o objetivo. Bruno está falando aqui, quando terminar a live tem que ter uma live presencial, quando terminar a quarentena também, né? O isolamento, tem que terminar também. Tati, é tarde para mudar de carreira? Bom tema, bom tema. Nunca é tarde, né? Vamos lá. É tarde para mudar de carreira? Excelente, excelente. Então, gente, o que é importante? A gente já deixar aqui anotado, quem tiver a fim de participar do grupo do WhatsApp, vai lá, as nossas lives vão estar no YouTube também, traz pra gente insights, traz dicas, a gente está no direct também. Eu queria agradecer a cada um de vocês pela disponibilidade, pela atenção, por estar aqui com a gente até o final, por estar discutindo, contribuindo, construindo. Eu acho que... quis dizer quarentena, né? Legal. Eu acho que o desafio que a gente tem é botar um holofote, botar um olhar, botar uma atenção especial naquilo que é tão relevante para a gente, que é a nossa vida profissional. É através dela que a gente pode fazer muita coisa legal, é através dela que a gente pode ressignificar muita coisa e principalmente, muitas vezes, as dores, as frustrações que a gente leva para a nossa vida pessoal
para os nossos relacionamentos pessoais e para nosso dia a dia, muitas vezes tem fruto no trabalho, muitas vezes tem origem na nossa maneira de enxergar a nossa vida profissional. Então fica com a gente, acompanha com a gente todo esse desenrolar das coisas que eu tenho certeza que vai ser muito bom para você. Beleza? Tamo junto, até a próxima quarta. Grande abraço.